O fato é por demais conhecido por todos nós. Ou seja, a partir de um fato relevante divulgado dia 11 de janeiro, a sociedade brasileira ficou sabendo, primeiro, de algo que eles chamaram como inconsistências contábeis da ordem de dezenas de bilhões de reais. 20 bilhões era o primeiro número. Depois nós chegamos a 40 bilhões e por aí vai. Este erro contábil, inconsistência contábil, foi então transformado oficialmente num relatório pela atual diretoria das lojas americanas por uma fraude contábil. E nós continuamos com essa expressão. E, portanto, se há fraude, há crime. E se há crime, queremos saber quem cometeu, por que cometeu, quem ganhou com isso, quem perdeu com isso. E é com base nesses elementos que essa CPI é convocada. Nós sabemos que essa fraude contábil, para nós aqui, e dizíamos isso desde uma das primeiras sessões dessa CPI, e os fatos foram confirmando essa nossa interpretação, um verdadeiro roubo premeditado por gente rica e poderosa que quis se valer da sua posição de poder no mercado para enriquecer ainda mais, ameaçando a vida e o trabalho de trabalhadores, dos milhares de trabalhadores das lojas americanas, ameaçando as poucas economias de acionistas minoritários, ameaçando a vida de fornecedores das lojas americanas, e muitos deles, inclusive, muito pressionados sobre isso. Esse é o fato sobre o qual a CPI se debruçou. Então vamos a ela. Ela tinha, portanto, alguns objetivos: entender o que aconteceu, apurar responsabilidades, identificar onde a fiscalização e a lei falharam por não evitar esta fraude e apontar sugestões. Nessa lista de objetivos, é óbvio que o segundo deles é o mais complexo: apurar as responsabilidades. E é aqui, sobretudo aqui neste ponto, que essa CPI termina de forma muito falha, muito inconsistente, muito aquém do que a sociedade brasileira esperava. E eu quero dizer, senhor presidente, senhor relator, com todo respeito, entre outras coisas, esta CPI aqui não chegou onde devia chegar porque teve um método muito falho. Um método muito falho. E não é verdade que nós não tenhamos cobrado de que o método pudesse ser modificado e acelerado ao longo do tempo. Inúmeros requerimentos foram ignorados e sequer colocados para votação. Não aprofundamos a análise técnica dos documentos. Eu me lembro de ter votado vários requerimentos para chamada e contratação de analistas. E nós nunca recebemos uma única análise técnica desses analistas que pudesse nos ajudar a embasar. Centenas, dezenas, milhares de documentos estão aqui sem que a gente tenha tido condições de ter análise técnica, e esta CPI aprovou e depois não implementou a análise técnica dos documentos. Não questionamos as versões apresentadas dos fatos aqui. Esta CPI, daqui a pouco eu vou falar com um pouco mais de tempo disso, comprou a versão apresentada aqui pelo senhor Leonardo e não questionou com quebras de sigilo, com outros documentos, com uma reconvocação dele, para que nós pudéssemos, então, questioná-lo a partir disso. Não fez nada disso. Não apresentou nenhuma quebra de sigilo. E aí, chega a algumas conclusões. Conclusões estas, que eu posso dizer aqui, posso ler, Qual é a conclusão? Em que, pese os indícios de materialidade apontados, não foi possível, no atual estágio de investigação, identificar de forma precisa a autoria dos fatos investigados, nem imputar a respectiva responsabilidade criminal, civil, administrativa a instituições ou a pessoas determinadas ante a necessidade da realização de outras diligências e de coleta de elementos de provas mais robustos. Ora, se sequer os documentos que nós pedimos foram analisados com rigor técnico, se sequer outros requerimentos ou documentos, é claro que a CPI não vai chegar a lugar nenhum. A CPI foi caminhando para não chegar a lugar nenhum. E isto é o mais decepcionante para todos nós. E aí as conclusões são absolutamente insuficientes. E digo mais,
diante do cenário em que nós tínhamos duas versões, deputado Vermelho, deputado Alfredinho, colocadas aqui. Uma que dizia, pelo seu Leonardo, não, eu acho que os acionistas de referência não sabiam de nada. E outra do senhor Gutierrez, que diz, o Sicupira sabia de tudo. Diante dessas duas versões, o que faz o relatório oficial? Compra uma das versões, coloca aqui agora na nova versão o relatório da atual diretoria das Americanas, cita a carta do Gutierrez e depois coloca os argumentos das lojas americanas atualmente, desmontando sequer com a cotização de documentos que pudessem dizer qual era a versão que nós deveríamos adotar diante disso. E aí? Mas era possível, nesses 8 minutos, estou dando tempo até agora, hein? Chegar a uma conclusão diferente? Essa também é uma pergunta. Será que era possível? Bom, primeiro, assim como o deputado Vermelho, nós precisaríamos de mais tempo. E fomos lenientes nesse ponto. E, no final, estamos pressionados pelo Arthur Lira para fechar a CPI, mesmo que a gente não tenha conseguido analisar os documentos. Mas, na nossa opinião, é possível, sim, chegar a outra conclusão. Eu quero dizer aqui 6 motivos para que nós deveríamos ter colocado os acionistas bilionários no relatório da CPI. Porque eles foram acionistas controladores da década de 80 até 2021 e de referência de 21 até os dias atuais, em período concomitante com a fraude. Porque eles, em maioria, têm maioria de representação no Conselho de Administração. Porque eles inflaram artificialmente o lucro da companhia e assim tiveram ganhos ilícitos via distribuição de dividendos. Porque eles convenientemente se omitiram sobre estranhas vendas, fora do padrão 5 vezes mais das ações dos grupos pelos diretores em período anterior ao fato relevante. Porque existe comprovado histórico de fraudes nas empresas que eles comandam. 2005 a Ambev, 2019 a Kraft Heinz, e aqui o Alfredinho lembra do caso da Eletrobras. Porque ações e omissões por 3 empresários que vendem a imagem de know-how de moderna administração e ganho de dinheiro. Eles adoram posar de que eles sabem tudo de gestão, agora na educação. E a gente vê que sob gestão deles houve uma fraude de 40 bilhões de reais. E a gente vai comprar a história da carochinha, de que eles não sabiam de nada. Ah, tadinho, tadinho do Lehman, tadinho do Sicupira, tadinho do Telles. Foram enganados os bobões. Eu acho que eles precisam entender, ou eles se vendem para todo mundo, como empresários capazes, inclusive com a lógica, inclusive impondo a fornecedores uma forma de mão pesada para lidar com isso, cobrando resultado a todo mundo. E aí a meritocracia, ou eles admitem que foram enganados e, portanto, essa história toda de diretor eficiente, de bilionário eficiente, cai por terra. Pois bem, eu acho que é a primeira. Eles sabiam de tudo, não tinham como saber. Quero dizer uma coisa muito clara aqui, um fato. Eles têm maioria do Conselho de Administração. O Sicupira está lá nominalmente, inclusive. Outros estão escondidos através de outras empresas. E é o Conselho de Administração, pelo Estatuto Social, que tem que escolher e destituir os auditores independentes. E sabe quem, então, resolveu demitir a KPMG quando a KPMG, a auditoria, decidiu dizer que tinha problemas? Esse Conselho de Administração onde o Sicupira estava presente. Olha aqui, olha a digital colocada. Eles demitiram a única auditoria que insinuou que havia problemas, no lugar de aprovar isso, e nem isso a gente vai citar. E vamos mais, são só eles que deveriam ser responsabilizados? Na minha opinião, não são só eles. É preciso também apontar a responsabilidade dos bancos, porque, de novo, eu quero voltar a este fato. No depoimento da KPMG e depois nos documentos que nós analisamos, estão lá os bancos mudando as cartas de circularização para esconder o risco sacado, a pedido dos bancos e das Americanas. Portanto, há um conluio. E aqui eu quero dizer algo. Aqui, agora, o que o Bradesco está fazendo, entrando na justiça para tentar salvar o seu e tirando o dinheiro que os trabalhadores precisam, é vergonhoso. E sabe por quê? Porque nos documentos são outros bancos. A minha opinião, que não dá para ter comprovação porque a gente não teve tempo de analisar tudo, é que o Bradesco ficou de fora do conluio e agora quer ganhar no tapetão também, prejudicando os trabalhadores, que são aqueles primeiros que a gente deve defender. E aqui há um elemento importante. Os bancos sabiam, mudaram e não estão sendo responsabilizados, não há indicação de responsabilização nem disso.
Mas, no depoimento aqui colocado, os bancos assumiram que pagaram bônus para os diretores das lojas americanas. E por quê? Qual foi a explicação dada aqui? Ah, porque eles indicavam as empresas, fornecedores do Rio Estacado, uma relação entre o banco e os fornecedores, e quem ganha bônus são os diretores das lojas americanas. Que banquinho bom essa história, né? Eu queria que esses bancos fossem assim, bonzinhos, com quem está endividados com relação a eles. Não são. E aí, mais e mais dinheiro sacado por esses dividendos e por bônus que são entregues o tempo inteiro. E por fim, né? Eu acho que também a responsabilidade das auditorias, não ficou aqui esclarecido qual é a responsabilidade da PwC e da KPMG, e nós também deveríamos estar colocado disso. No fim, sugestões, propostas legislativas. É preciso a regulação e controle contra a fraude e abuso do poder do mercado de capitais. É preciso proteger os direitos sociais, trabalhistas e também os direitos de fornecedores, sejam micro, pequenas, médios ou empresários individuais. É preciso desconsiderar a personalidade jurídica em caso de fraude, para inclusive colocar a responsabilização solidária no patrimônio da pessoa física, para garantir que o trabalhador não seja aquele que pague o pato diante de uma fraude desses milionários. E é preciso empoderar a Comissão de Valores Mobiliários. Ainda bem, presidente, que o senhor incorporou isso no relatório. Quero dizer que o nosso também constava com uma série de medidas. É preciso pegar a taxa de fiscalização e garantir estruturação da CVM, como uma autarquia independente, capaz de fiscalizar. É preciso realizar concurso público. O último concurso público tinha 60 vagas. E é a CVM que agora tem que administrar todo o resto, fiscalizar todo o mercado de capitais que está se tornando cada vez mais complexo. E sabe por que ela não é estruturada, deputado Mendonça? Porque, no fundo, o Estado brasileiro, a serviço desses bilionários, não quer que tenha uma estrutura para fiscalizar direito. Porque sabe que esse Estado, no final, está atravessado por esses bilionários. Agora mesmo o senhor Jorge Lemann está de novo lá, de contratos milionários com o MEC, na questão da conectividade da escola. Esses caras não querem que o Estado fiscalize. E nós estamos aqui dizendo, estamos do lado dos trabalhadores, daqueles que precisam ter os seus direitos garantidos e não do lado desses empresários. E por isso é inadmissível que esta CPI chegue ao fim, sem sequer citar o nome deles como os possíveis ganhadores e responsáveis por trás dessas fraudes. Não é possível acreditar no conto da carochinha de que eles são apenas enganados e iludidos. Esses bilionários, com seu método, com sua forma, com sua ideologia, precisam, nem que seja por omissão, ser responsabilizados por esta fraude bilionária.